Olá a todos, caros amigos e seguidores do canal do Boss, muito bem-vindos. Cá estou eu para mais uma análise de um herói que acabou de sair no jogo Myth Wars and Puzzles. Desta vez um evento da Torre do Relógio que tem aqui um novo herói associado de nome Celestia, Medição do Firmamento. Vamos falar um bocadinho sobre este herói e, claro, aconselhar os nossos amigos como emblemar e como atuar na vossa equipa. Vamos lá ver, ela é de elemento de trevas, aqui cor roxa, graficamente bonita, sem dúvida, também aqui a Celestia. De poder possui 829 de poder elevado, na linha dos heróis com poder mais elevado. Nunca esquecer que eu não farto de me repetir sempre nos meus vídeos que isto é sem absolutamente emblema nenhum e sem evolução nenhuma. Depois com os emblemas e com as evoluções, este aumento irá ser significativo. Mas de base, nível 80, ela atinge 829 de poder. Possui aqui a sua classe combatente e subclasse número 2, cavaleiro. Ela de poder de ataque tem 792, um poder elevado, 747, uma defesa razoável, digamos assim média, e 1384 de saúde. Ou seja, o seu ataque mais forte que a sua defesa, o que faz dela um herói vocacionado para o ataque. Em primeira, assim, objetivamente será mais forte o seu ataque como a sua defesa, o que faz dela sempre um herói vocacionado para o ataque. Vamos lá ver aqui a sua habilidade especial, que é o mais importante sempre no herói. Impulso de energia é a sua habilidade, o nome da sua habilidade especial chama-se Impulso de Energia. Ela é de carregamento lento, portanto ela é lenta de maná, portanto a carregar ela é lenta. E o que é que ela faz? Depois de usar a sua habilidade especial, o lançador entrará em modo espírito por 3 turnos e não é possível dissipar o modo espírito. Portanto, cá está, ela vai entrar em modo espírito durante 3 turnos e não será possível dissipar este modo espírito, digamos assim, mas isto não é assim tão linear, porque já existem heróis que retiram precisamente o modo espírito, ou que limpam o modo espírito. Portanto, não é assim tão linear que não será possível. Não será possível para a maioria dos heróis, porque há alguns heróis, e eu agora fiz aí um vídeo há 2 ou 3 dias, que precisamente um herói, que é aquela vermelha, agora não estou a recordar o nome, que limpa precisamente este modo de espírito. Portanto, aquele herói limpa este modo de espírito. Mas são heróis muito específicos e são muito poucos heróis que o conseguem fazer. Portanto, do modo geral, não é possível dissipar então o modo de espírito desta heroína. Diz assim depois: enquanto estiver no modo espírito, o lançador ganha 50% de chance de evitar habilidades especiais e ataques normais do inimigo. Portanto, quando ela estiver no tal famoso modo espírito, ela irá evitar, digamos, tem a possibilidade de ganhar 50% de chance de evitar então as habilidades especiais, ou seja, de ser atingida pelos adversários, como quer por habilidades especiais, quer por ataques normais. Mas o dano recebido é aumentado em 20%. Portanto, se porventura a conseguirem atingir, neste caso o dano será aumentado em 20%. Se não conseguirem, não acontece mais nada, mas se conseguirem atingir, o dano será aumentado em 20%. Depois diz assim: no final de cada rodada, o inimigo com menor HP, ou seja, com menor saúde, será afetado pelos seguintes efeitos. Portanto, aquele adversário que tiver menor saúde irá ser atingido com estes efeitos. Reduz o limite de PV em 120 até 30% máximo, não é? do PV máximo. Portanto, ela irá reduzir, digamos, o limite de saúde em 120 até um limite máximo de 30% da sua capacidade máxima. Tipo, por exemplo, o Lupi também faz isso, também reduz esse limite de PV, entre outros heróis, mas estou-me a lembrar, por exemplo, da Lupi, que também reduz o limite de PV. Portanto, tem ali, digamos, uma redução do limite de PV em 120 pontos até o máximo de 30% do seu PV máximo.
Depois, o que é que ela faz? Causa dano igual a 350% do poder de ataque. Ou seja, ela irá causar dano até o máximo, igual a 350% do poder de ataque naquele herói que menor saúde tiver. Depois diz assim, não pode ganhar maná por 3 turnos, ou seja, ela também coloca uma interrupção de maná naquele herói que menor saúde tiver durante 3 turnos. Portanto, estamos aqui perante uma heroína que, digamos, coloca modo espírito e, além disso, ela também tem aqui umas habilidades, digamos, um pouquinho interessantes, mas tem o pé de Aquiles, tem a sua contrapartida que é lenta. Portanto, é um herói lento e que só irá usufruir aqui 3 rondas quando ela ligar. Portanto, poucas rondas e leva imenso tempo a carregar. Portanto, se vocês virem aqui, ela é por 3 turnos, né? Cá está, por 3 turnos. Portanto, ou seja, leva imenso tempo para carregar porque é lenta e depois só vai usufruir, digamos, durante 3 turnos as suas habilidades, ou seja, um espaço muito curto para usufruir. Não quer dizer que não seja bom, mas irá usufruir só durante 3 turnos este período de tempo. É claro que podemos aumentar estes 3 turnos, por exemplo, com a Amaterasu, que provoca então um aumento de mais um turno extra nos heróis. É claro que aqui poderia passar para 4, já realmente ficava um pouquinho melhor, né? Mas isso é se vocês tiverem a Amaterasu e conseguirem jogar na mesma equipa com a Celestia. Mas se não tiverem, de base são 3 turnos, o que é um pouquinho curto porque ela é lenta. Ou seja, também podemos acelerar a maná, claro que sim, com outros heróis, com artefactos, com as tropas. Com as tropas não, perdão. Sim, com as tropas também se pode aumentar um pouquinho a velocidade de carregamento de maná, mas não deixa de ser lenta. Ou seja, é um herói que irá demorar um certo tempo a carregar para só ter um efeito durante 3 turnos, digamos. É aquilo que eu não gosto muito aqui da Celestia. Mas pronto, ficamos assim. Quanto a vocês terem aqui este herói, eu aconselhava também aqui a emblemagem na parte ofensiva, seguir tudo o que é espadas na grelha de talentos, bem como na colocação da equipa, pode ser à esquerda como à direita, não tem absolutamente, digamos, utilidade ou vantagem, será o termo mais correto. Não terá vantagem ser à esquerda ou ser à direita, tanto faz, portanto, pode atuar à esquerda ou à direita da vossa equipa, mas convinha ser ali num canto, portanto, deve ser num canto, apesar dela ser lenta, mas convinha ser ali num canto, à esquerda ou à direita, para que ela fique um pouquinho mais protegida das pedras, porque a sua defesa não é assim lá muito forte. Mas pronto, fica aqui este apontamento de classificação, ele de 0 a 10, eu vou dar um 7,5 aqui à Celestia, mesmo precisamente por esta situação que eu estive a explicar há pouco, dela ser lenta e dos seus efeitos durarem só 3 turnos. Portanto, um herói lento que demora a carregar e para ter só um tão curto espaço de 3 turnos os seus efeitos. Portanto, fica aqui este apontamento aqui para a Celestia, espero que também a consigam, não deixa também de ser um herói bom, também se pode considerar um herói bom, não estou a duvidar disso, mas tem este handicap, este defeito para mim, que é ser lenta e poucos turnos que o seu efeito dura. Portanto, fica aqui este apontamento, 7,5 de 0 a 10 e, claro, a colocação da equipa à esquerda ou à direita, mas convinha ser num canto para ela ficar um pouquinho mais protegida. Fica aqui então esta análise deste herói. Agradeço a todos a visualização do vídeo e, claro, despeço-me com a amizade desde sempre. Um grande abraço para todos vocês e até uma próxima, se Deus quiser.